E eu queria iniciar esta manhã lendo com você as Escrituras Sagradas em 2 de Coríntios. Peço que você abra comigo. 2 de Coríntios, capítulo de número 12. Vou colocar aqui um pouquinho para a gente poder... 2 de Coríntios, capítulo de número 12. Quando o apóstolo Paulo, ele está vivendo um momento na sua vida em que ele passa por uma situação de grande angústia, de grande conflito, uma perseguição, uma inquietação na sua vida, na sua alma, e ele decide orar, ele decide clamar a Deus. Eu já comentei isso com você aqui. Os judeus tinham o hábito de orar no máximo 3 vezes a Deus por uma situação. E Paulo então faz isto. Jesus também fez isto lá, quando ele estava orando para que Deus o livrasse daquele momento de angústia, de separação dele, do Pai. Jesus orou 3 vezes, aquele tempo em que ele vai lá, pede aos seus discípulos que vigiem com ele a oração, e ele volta e encontra os discípulos dormindo, e aí diz as Escrituras que ele volta, ora, volta, e vai, e nesse vai e vem, diz a Bíblia que ele orou 3 vezes. Era um costume, um hábito que eles entendiam. Paulo agora está vivendo uma situação de muita inquietude, de dor. Ele está vivendo uma situação onde ele está passando por uma perseguição, por uma tribulação, um sofrimento. E a palavra de Deus diz, e ele mesmo reconhece isso em outro tempo, que este espinho na carne, que esta tribulação, este sofrimento que lhe foi dado, esta restrição, ela se devia ao fato de ele ter experimentado coisas tão maravilhosas na sua vida, e ele mesmo diz isso, coisas indizíveis, coisas que ele viu quando foi elevado aos céus, revelações tremendas, e para que ele não se exaltasse, para que ele não se tornasse uma pessoa orgulhosa, soberba, para que ele não se tornasse uma pessoa prepotente, Deus permitiu que ele tivesse este incômodo, esta inquietude na sua vida. E ele diz então no capítulo 12 de 2 de Coríntios, a partir do versículo 1, você pode acompanhar aí: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. E ele diz: conheço um homem, se referindo a si mesmo em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. E ele diz: se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. A experiência foi tão tremenda que ele não sabe se ele foi de forma física ou se foi algo que foi espiritual. E ele diz: eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então veja que experiência pessoal, que coisa tão específica, né? Ele é por Deus tomado, levado aos céus, ao paraíso, esta é a expressão que ele usa. E lá disse ele que ouviu coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem que foi ao 3º céu, neste homem que foi elevado, ele diz: eu vou me gloriar, mas não em mim mesmo. E então ele entra agora com esta colocação e dá um testemunho e coloca agora, abrindo o seu coração, dizendo: eu vou agora gloriar-me. Olha que interessante, gente. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Meu irmão, minha irmã, o tema de hoje é: quem supre suas necessidades? Quem supre suas necessidades? É uma pergunta para refletirmos. Quem é que supre nossas necessidades? Estou iniciando o texto de 2 de Coríntios capítulo 12 para você entender a experiência de Paulo, porque às vezes nós achamos que por sermos muito espirituais,
por termos uma intimidade com Deus, uma revelação maravilhosa da palavra, nós somos supridos em todas as áreas da nossa vida e agora nós temos que nos dar por satisfeitos com aquilo que vivemos, com nossas emoções, com a nossa realidade, e aí a gente passa a não querer ser grande. Eu falei isso ontem, né? Seja grande, porque a verdadeira grandeza vem do servir, a verdadeira grandeza vem do estar primeiro servindo, porque aquele que quiser ser primeiro, então a Bíblia nunca diz para você não desejar ser grande, não desejar ser primeiro, não desejar ser próspero. A Bíblia nunca diz para você não desejar coisas boas, até porque a palavra de Deus diz que Ele nos oferece a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que Deus é o Deus que em todo o tempo nos dá, nos presenteia com o melhor. Então, Ele diz, eu não vou gloriar em mim mesmo, vou gloriar neste homem que foi ao terceiro céu, que foi ao paraíso, que ouviu coisas maravilhosas que eu nem posso falar. Mas, olha que coisa tremenda, irmãos, é importante você entender isso. Paulo diz assim, mesmo que eu queira me gloriar, eu não vou. Nesse homem me gloriarei, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, ele evita se gloriar, falar tudo isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Só que, gente, vamos lá, traz aqui para a realidade. Paulo vivia situações de muitos conflitos, muitos confrontos. Ele vivia situações, gente, nós estamos falando aqui de um homem que há 14 anos teve uma experiência. Este homem fez viagens, fundou igrejas, criou, desenvolveu, aperfeiçoou, ele discipulou, ele gerou líderes, ele estava responsável por várias igrejas, fazendo a gestão de conflitos entre irmãos que o abandonaram, traíram, enfim. E este homem tinha uma experiência com Deus, que é uma experiência que eu, pelo menos na Bíblia, não vi ninguém relatando que teve como ele. E passam-se 14 anos, preste atenção, ele está relatando isto. E ao relatar isso, ele diz, eu não posso, eu não pude falar, eu não falei. Óbvio que vontade deu. E quando deu esta vontade, Deus, preste atenção nisso, meu amado, precioso, para que você não reclame das suas tribulações e provações e não murmure diante das lutas, porque estas muitas vezes são permitidas, ou até mesmo no caso de provações, não tentações, provações enviadas por Deus para nos disciplinar e nos aperfeiçoar. E não são poucas as vezes que o sofrimento nos aperfeiçoa. Haja vista que as Escrituras nos declaram que Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Então a palavra de Deus está agora nos levando a esta revelação e dizendo, olha, está sofrendo? Cresça. Está passando tribulação e provação? Cresça, seja aperfeiçoado, melhore, olhe para si, investigue o seu coração. Vimos ontem, o que você decide ser, humilde ou exaltado? O que você decide ser? Viver na dependência de Deus ou viver no seu próprio estribo, nas suas próprias forças e nos seus próprios recursos? E então o apóstolo Paulo diz no versículo 7 de 2 de Coríntios 12, leia que é muito lindo isso, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Meu irmão e minha irmã, nunca se ache espiritual o suficiente para ser bom, o suficiente para ser melhor do que os outros. Nunca pense na sua vida, na sua mente, no seu coração, que a sua espiritualidade pode guardar você, pode livrar você do que aquilo que os outros irmãos estão vivendo. Ah, aquele irmão caiu em pecado, eu nunca cairia porque eu oro todo dia.
todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu oro, todo dia eu isso, todo dia aquilo, eu nunca passaria por isso. Eu não, você e eu não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Não julgue as pessoas, receba, aceite as pessoas. Eu não estou dizendo para você aceitar o pecado, nem seu e nem das pessoas. Eu estou dizendo para você aceitar as pessoas. E quando você estiver vivendo uma vida espiritual elevada, crescente, que é o que deve ser, nunca ache ou pense que isso torna você melhor do que qualquer outro. E então, Paulo diz assim, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, preste atenção na Bíblia, por gentileza, foi-me dado um espinho na carne. Ele não buscou, ele não fez nada, ele não havia comentado das grandezas das revelações nos últimos 14 anos, ele não fez nada. Mas o nosso Pai amoroso, conhecendo nossas limitações, conhecendo nossas fraquezas, conhecendo nossas inquietudes, sabendo que nós nem sempre nos portamos como devemos nos portar, Ele, antevendo aquilo que não é o melhor para nós, já proporciona uma situação ou circunstância na nossa vida para nos livrar da morte eterna. Não é para nos castigar, não é para nos punir. Deus disciplina aos filhos a quem Ele ama. Quando Deus nos disciplina, Ele o faz por amor, Ele não o faz por vingança, Ele não o faz por ira, Ele não o faz para nos tratar ou nos mostrar como exemplos. Ele o faz, a disciplina, a correção de Deus, a provação que Deus permite, ou mesmo que Ele envia, que Ele nos dá, é para crescimento, é para livramento, é para a bênção de Deus na nossa vida, para crescimento, para impedir, cuidado de Deus, para impedir que eu me exaltasse, porque se você se exaltar, vimos ontem, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Gente, eu queria que você pudesse aí nesta manhã dar um grande aleluia, um grande glória a Deus pelo cuidado do Pai amoroso na nossa vida. Eu não sei se você está entendendo, mas a Bíblia está nos ensinando o seguinte, olha, se você se exalta, você é humilhado. Deus te ama tanto, que antes de você se exaltar, Ele provê um recurso, um meio para impedir você de se exaltar e levar você à humildade, a se humilhar. Para quê? Para que Ele estenda o carinho, o amor e o poder dele sobre a sua vida, dizendo assim, olha, eu vou te abençoar, eu cuido tanto de você, que eu vi que você poderia se exaltar por causa da sua experiência espiritual, ou por causa do seu sucesso profissional, por causa da sua prosperidade, que eu vou fazer algumas coisas aqui, eu vou te dar alguns recursos, um espinho na carne, um sofrimento, um momento de privação, um momento de luta, de tribulação, para você baixar a bolinha e para você poder ser humilde, que quando você se humilhar, eu vou te exaltar. Então Paulo está dizendo, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações que eu vi lá no terceiro céu, lá no paraíso, coisas tremendas, tem 14 anos que eu estou aqui louco para despejar isso nessa gente que não me reconhece como apóstolo, que não reconhece que eu tenho autoridade, essa gente que me traiu, que me desprezou, que me abandonou. Eu estou louco para dizer para eles, olha, vocês não estão entendendo, vocês não sabem nada, vocês são crianças, meninos, vocês não conhecem a glória que está por vir. Paulo está dizendo isso, é por isso que os escritos das cartas, irmãos, dizem assim, a glória que está por vir. Por quê? Ele esteve lá, ele viu o paraíso, gente, ele estava lá, o cara foi no terceiro céu, sei lá eu quantos existem, mas ele foi lá no terceiro, ele viu coisas maravilhosas, aí para que Deus não permitisse que ele se exaltasse, porque se ele se exaltasse, ele seria o quê?
humilhado. Então Deus, amando a Paulo, amando a você e a mim, muitas vezes Ele permite que nós passemos por situações de humilhação para que Ele nos exalte. Agora, é muito legal você perceber que foi dado a Ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Olha o versículo 8 que eu falei com você da tradição dos judeus no quesito oração. E ele diz assim: eu orei 3 vezes, eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim este espinho na carne. Mas ele me disse, versículo 9 de 2 de Coríntios, capítulo 12, e isso vai ser uma unção transbordante para a sua e para a minha vida nesta manhã, principalmente porque você e eu, por vezes, vivemos situações nas nossas vidas de grande luta, tribulação, de grandes situações, de situações que excedem a nossa capacidade emocional, muitas vezes física, espiritual. E então Paulo diz assim: olha, Deus me deu um espinho na carne, Ele colocou uma tribulação na minha vida, Ele colocou alguém para me perseguir, alguém para me importunar, alguém para me incomodar, alguém para me ofender, alguém para me humilhar. Deus colocou isto lá, para que eu não me exaltasse, para que eu não fosse humilhado, porque se eu me exaltasse, eu seria humilhado. Deus permitiu que eu fosse humilhado, para que então Ele me exaltasse. Vou repetir. Quando Deus percebe que você e eu podemos nos, a si mesmo, exaltar, pelo seu amor e cuidado de um Pai amoroso e protetor, Ele envia muitas vezes uma provação, uma tribulação, não uma tentação, uma tribulação, uma provação, uma privação. Ele envia uma luta, Ele envia algo com que você e eu precisamos lutar, e nós oramos uma, nós oramos duas. Como nós não somos judeus, a gente ora mais vezes, e aí a gente ora, até que Deus mostra para nós o seguinte: ei, eu não estou respondendo a você, não é porque eu não tenho o poder de responder, eu não estou respondendo a você porque você ainda não aprendeu que você precisa se humilhar para que eu te exalte. Eu não estou respondendo a você para guardar você de um coração exaltado, porque se você se exaltar, eu vou ter que te humilhar. Eu vou repetir para você, meu irmão e minha irmã, o nosso problema não está em enfrentar o diabo você enfrenta em nome de Jesus. O nosso problema não está em resistir ao diabo, o diabo você resiste ele em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso problema não está em enfrentar os nossos inimigos espirituais, principados e potestades, porque estes principados e potestades nós os derrotamos, porque nós fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo para destruir principados e potestades e toda a força que se levanta contra nós. Isto não é um problema para nós. Esqueça isso. O diabo não é um problema para a nossa vida, porque na autoridade do nome de Jesus Cristo nós podemos repreendê-lo, expulsá-lo e aniquilar todas as suas obras e desfazer e destruir todos os seus intentos e anular todos os seus dardos inflamados. O diabo não é um problema para a sua e para a minha vida. Até porque Deus pode usar, inclusive, o diabo para nos abençoar. Então, veja bem, aqui a questão, o cerne é, para que você não se exalte, para Deus não ter que te humilhar. Você está entendendo a diferença ou não? Quando você se exalta, você enfrenta, você confronta, você afronta Deus. Quando você se humilha, preste atenção nisso, você traz Deus dos céus para te exaltar. Quando você se exalta, Deus dos céus te humilha. Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado. Para que eu não me exaltasse, diz o apóstolo Paulo, Deus que me ama como filho, foi-me dado um espinho na carne. Este espinho na carne, como eu não tive o discernimento imediato se era algo que Deus estava fazendo na minha vida ou não, diz ele, eu orei 3 vezes como é o nosso costume. Orando 3 vezes, então, versículo 9, Deus ouviu a minha oração e falou, vou falar com Paulo
que ele já orou 3 vezes, eu sei que ele não vai orar mais, coitado, porque ele vai parar naquele ensino religioso dele. Aí disse Deus para ele, versículo 9 de 2 de Coríntios 12, Paulo, Horácio, gente da live, gente amada, a minha graça é suficiente para você. Talvez você esteja falando, não aguento mais, não consigo mais, minhas necessidades têm que ser supridas, porque senão eu vou desistir. Não, você não vai desistir, porque você está debaixo da superabundante graça de Deus. Portanto, diz o apóstolo Paulo, disse Deus, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus, quando faz, ele faz de maneira plena, clara, perfeita. O que ele está dizendo? Filho amado, deixa eu te falar. Para que você não se exaltasse, que você se achava muito bom, eu fiz o seguinte, você estava indo próximo, você estava abençoado, crescendo, mas eu vi que você começou a se exaltar, a se achar melhor do que os outros, a olhar para o seu irmão e pensar, por que ele não faz como eu, por que ele não ora como eu, por que ele não lê a Bíblia como eu, por que ele isso, por que aquilo, que a gente começa, né? E aí, a gente acha-se melhor do que o outro. Neste quesito, Deus falou o seguinte, para você não se exaltar, eu vou te mostrar que quem cuida de você sou eu. Para eu não ter que te humilhar, eu vou te humilhar. Eu vou trazer uma situação na sua vida onde você vai olhar para si e dizer, Senhor, eu fui no terceiro céu, eu fui no paraíso, eu vi coisas que o homem não pode falar, eu sei de revelações tremendas e maravilhosas, mas eu não consigo ficar livre desse espinho na carne, eu estou humilhado, eu estou derrotado, eu estou me sentindo fracassado. Aí Deus disse, ok, você está onde eu quero que você esteja, onde a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, o seu poder, a sua glória, a sua intelectualidade, a sua cultura, os seus recursos, você os tem e pode usá-los conforme você quiser. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua e na minha vida somente através da fraqueza. E é por isso que muitas vezes Deus nos permite vivermos situações de impotência. Haja vista todos os nossos problemas que nós conseguimos resolver, e não há por que também não resolvê-los, nós vamos lá e decidimos e resolvemos. Mas quando vem uma situação que nós não conseguimos resolver, a quem nós buscamos, a quem nós clamamos? A Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Então Deus muitas vezes permite situações onde nós somos impossibilitados, incapacitados de resolver, para que nós possamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Aí Ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí vem aquela pergunta, quem supre suas necessidades? Você é daqueles que exige que todos que estão ao seu redor estejam satisfazendo as suas necessidades, suprindo as suas carências, os seus conflitos, suas inquietudes? Sabe por quê, gente? Nós acostumamos desde sempre a exigir que as pessoas suprem nossas necessidades. A gente acostuma, inclusive, a dizer para as pessoas que elas são responsáveis pela nossa felicidade. Você já viu coisa mais absurda do que essa? Eu não sou feliz por quê? Porque você não me faz feliz. Olha que absurdo! Que coisa mais maluca! Quem é que diz que eu tenho que fazer você feliz? Você tem que ser feliz a partir de você mesmo. Se você é infeliz, o seu problema é com você, não é com os outros, não. Vamos entender isso claramente. Olhe para dentro de si. Às vezes é o seu orgulho, às vezes é o seu desejo egoísta de receber e de ter suprido as suas necessidades pelos seus desejos. Vou repetir para você. A nossa infelicidade muitas vezes é fruto dos nossos desejos não atendidos, dos nossos desejos não realizados. Deixa eu dar uma notícia para você. Deus, o nosso Pai Celestial, é o único que pode satisfazer-nos plenamente. Somente nele, em Cristo Jesus, habita a plenitude da pessoa de Deus. Só Ele supre nossas necessidades. Por isso quero lhe perguntar mais uma vez, quem é que supre suas necessidades? É o seu cônjuge? É o seu filho? São os seus irmãos? Quem é que supre suas necessidades? São as pessoas que você manipula para satisfazer os seus desejos? Você se verá não muito daqui, talvez você já esteja se vendo
várias vezes e por vezes frustrado. Sabe por quê? Porque todo desejo humano nosso, que não é suprido pela bondade, e pela presença e pela glória de Deus, normalmente, tão logo nós os satisfazemos este desejo, vem outro e a gente nunca para. E é uma sensação e um sentimento de vazio contínuo e constante. Por isso, deixa eu lembrar você de uma coisa. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu orei 3 vezes, Deus não respondeu. E quando respondeu, ele disse: Paulo, é o seguinte, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu espero que nesta manhã o Espírito Santo te revele esta verdade tremenda, que quando você tiver na sua mente, no seu coração, a revelação de que somente o Pai supre suas necessidades, você vai parar de exigir dos outros e de si mesmo que você seja feliz. Entenda, é nele, porque nós vivemos para ele, para a glória dele. E então o apóstolo Paulo disse assim: portanto, já que Deus disse que é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, versículo 9, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente, rabugentozinho, escurubuxindinho assim, você que fica só assim com essa carinha esmurecida, reclamando, murmurando, pare. Cristão é um cristão que celebra, que se alegra, que salta, que vibra. O Filho de Deus se alegra mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à provação, mesmo em meio às necessidades, ele se alegra. Aí Paulo diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente. Mudou. Gente, é por isso que as pessoas chamam os cristãos de louco. Por isso que as pessoas chamam a gente de louco. Vocês são loucos. Você está vivendo esse momento, você está morrendo, olha, você vai morrer, a sua enfermidade não tem cura, você está morrendo, você está indo para a cova. Aí você diz: glória a Deus, eu estou indo encontrar com o Senhor, que alegria saber que eu vou estar com o Senhor. O pessoal diz: você é doido. Ei, você está morrendo. Olha, você perdeu tudo, perdi, mas não perdi o Senhor. Ele é a minha vida, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, Ele é o meu sustento. Olha, você agora não tem mais casa, você não tem mais família, você perdeu tudo. Oh, Deus me deu, Deus tomou, glória a Deus, porque Ele sempre tem o melhor para mim, porque a minha esperança não está nesta terra. Eu sei que nesta terra eu tenho sim à disposição o melhor de Deus, mas se eu não tiver o melhor de Deus dentro da minha perspectiva, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então Paulo diz: já que é assim, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse, habite, se manifeste em mim. Por isso, por amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo no versículo 10, por amor dele, regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nos insultos. Lembra que eu te falei? Ele estava louco para dar uma despejada nos caras. Falou: olha, fiquei com isso entalado 14 anos, com uma revelação que ninguém tem, e esses caras me insultando, me destruindo, me caluniando, me traindo, me oferecendo mal. Mas então, é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a vontade dele, é a vontade dele. Foi dado por ele este espinho na carne, foi. Esta humilhação vem dele para que ele me exalte, sim. Então eu vou me gloriar mais alegremente, eu vou celebrar agora que os meus inimigos vão ficar ensandecidos, malucos, loucos, desesperados, porque em meio à tristeza, em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às privações, em meio às necessidades, eu vou me gloriar, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou esbravejar com Deus, eu não vou nada. Eu vou dizer: Senhor, a minha alegria vem de Ti, a minha alegria, a minha bênção, a minha paz vem de Ti. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, abundante alegria, gozo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quando eu estou lá angustiado, deprimido, não, pastor, misericórdia. Peraí, você nunca entrou num processo de emoção depressiva? Rapaz, você é o cara, Jesus vai te chamar, você vai lá rapidinho agora para a eternidade com Jesus. #partiu gente perfeita.
Já viu gente crente? Depressão é do diabo, depressão é da alma, é dos sentimentos, depressão é das emoções. Você pode estar angustiado. Jesus se angustiou tanto, que a sua gota, o seu suor se transformou em gota de sangue. A sua alma estava angustiada. Isso não significa que ele tem que viver em depressão, viver em ansiedade. O cristão não vive ansioso, não anda ansioso, não vive deprimido. Nós estamos falando de sentimentos, de emoções. E aí Paulo diz, olha, eu vou me gloriar. Seja nos insultos, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Eu, a partir de agora, tendo esta revelação de que Deus, Ele permitiu este espinho na minha carne, permitiu este sofrimento, eu vou me gloriar, porque Ele me disse que quando eu estou fraco é que eu sou forte, que o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. E eu volto então mais uma vez nesta manhã para refletirmos, quem é que supre suas necessidades? Se você está com a expectativa de ter nas pessoas ou em si mesmo a provisão de suas necessidades, infelizmente, não gostaria de ter que falar isso, mas eu preciso. Você nunca será satisfeito. Mas se você e eu buscarmos nele, na pessoa dele, na palavra dele, no espírito dele, na graça dele, sermos supridos, com certeza nós seremos não só supridos, mas teremos a capacidade de nos alegrarmos nele, de vivermos glorificando a Ele, de nos regozijarmos, alegria abundante, gozo, alegria abundante nele. Por quê? Porque a nossa realização virá do cumprimento, do estabelecer da vontade dele, deste Pai Celestial, que preparou para você e para mim, nos elegeu, nos escolheu e estabeleceu um propósito maravilhoso para a sua, para mim, para a nossa vida, para a nossa história, antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus traga esta tremenda revelação nesta sexta-feira e que este final de semana seja um final de semana especial para você, onde você veja, enxergue, contemple as coisas com os olhos de Deus. Deixa eu dar uma dica muito importante para você. Contemple a natureza. Contemple a natureza. Você vai ver Deus, enxergar a glória de Deus, o cuidado, o carinho de Deus em cada detalhe da natureza. É muito importante que a gente possa desfrutar disso. Às vezes as pessoas, mas isso aí é uma filosofia de vida. Olha, ele está virando o quê? Uma pessoa espiritualista. Não, foi Deus que criou todas as coisas, gente. Estou só te dando uma dica. Contemple a natureza e você você vai receber o refrigério. Veja as coisas que Deus criou. Ele falou assim, olha os pássaros. Olha os pássaros, olha as mudas, olha as flores. Você vai ser abençoado, Deus supre. E quando você olhar, você vai entender, poxa, se Deus supre esta flor, se Deus supre os pássaros, se Deus faz isso, Ele vai fazer muito mais comigo. Deus te abençoe, te renove e traga a cada dia a paz dEle, que excede todo o entendimento. Guarda os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Só fechando aqui, mais uma vez, lembrando a você, nossas reuniões presenciais estão suspensas, por enquanto. Por enquanto estão suspensas. Posteriormente, nós retornaremos. Por enquanto, aqui pelo Instagram, pelo YouTube e pelas redes sociais, ok?